Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo painel do Brasil Energy Virtual Summit. Nosso painel ele vai tratar do tema socioambiental. Vamos falar sobre engajamento local, diversidade regional e as diferentes abordagens dos stakeholders de um projeto. Conosco aqui, nessa manhã, está o Guilherme Sari, diretor-geral da DGR, de Soluções Renováveis, baseado em Porto Alegre. Luciano Cota, diretor-geral da Zulit, uma empresa de consultoria sediada em Belo Horizonte. E o Daniel Seabra, gerente de meio ambiente da Voltalia, uma empresa aí, investidora em projetos de energia eólica e solar. Bom dia, meus caros colegas de painel. Obrigado por estarem presentes aqui, agradeço a presença de vocês em nome da Energia. E vamos dar início, então, um pouco sobre essa nossa temática, falando da experiência de vocês aí em diferentes partes do Brasil. Então, começando por você, Guilherme, fala um pouco aí de onde vocês já atuam, que tipo de projeto vocês estão fazendo. Perfeito. Bom dia a todos. É um prazer aí estar nesse seleto grupo, né, de stakeholders do setor, falando um pouco dessa questão da diversidade socioambiental, né? Agradecer também ao Brasil Energy Summit pela oportunidade. Bom, comentar aqui, começar por isso, né? A DGE é uma empresa de desenvolvimento de projetos, né? Ela tem essa característica de atuação, ela vem do sul do Brasil, numa região que tem potencial aí de energia eólica, né, junto a todo o Nordeste brasileiro, Norte também, Nordeste e Norte do Brasil, e uma atuação também na questão da solar, no desenvolvimento de projetos solares. Nossa atuação, então, vem no Sul e também no Nordeste, né, a partir de 2015, a gente começou a atuar no Nordeste e percebendo, né, e aí sim a gente começa a entender um pouco da continentalidade desse país, né, porque começa por aqui, né, eu já estou com uma roupa já mais de frio, né, estou um clima, né, sul é mais frio do que hoje, agora está 16 graus, né, não está tão frio como já esteve essa semana, mas então mostra a diversidade já climática do país, então imagina o restante, né. Entrando nessa seara aí de diversidade socioambiental, né, e avaliando a questão do desenvolvimento de projetos, a gente percebe uma diferença bastante importante na questão das questões regionais, vamos dizer assim, né. O sul do país ele é uma região um pouco mais tranquila quando a gente fala, né? Tudo é bom, vamos lá, né? Um superlativo da questão, né? Mas ele é um pouco mais tranquilo na questão da parte fundiária, né? Quando a gente se refere a desenvolvimento de projetos, mas ao mesmo tempo ele é um pouco mais complexo na questão dos licenciamentos ambientais. Tá? A gente embora venha num processo agora já de uma consolidação de mudança, né? No final do ano passado, aqui no Sul, teve um novo Código Ambiental, né? que foi realizado depois de 20 anos, né? Uma mudança importante para o Estado, seguido agora com uma nova resolução do licenciamento ambiental que está por ser aprovada. Então, está num processo de aprovação junto ao CONSEMA, né? Que é o Conselho Regional aqui do Meio Ambiente, para terem regras mais claras e um pouco mais tranquilas para se trabalhar. Então, isso vai favorecer a questão dos licenciamentos, mas a gente percebe que ainda é a questão que mais, de um pouco, vamos dizer assim, o maior gargalo desses projetos na área do desenvolvimento. Tá? Da mesma forma, quando a gente entra na questão do Nordeste, a gente vem aí já acompanhando projetos do Nordeste e tivemos vamos falar de um case específico na região do Rio Grande do Norte, numa área toda de assentamento que a gente desenvolveu um projeto. A questão fundiária é bastante complexa, né? A gente entra numa seara aí de processos, né, de regularização complexos, né, de titulação de áreas, de ajustes, de muitas áreas envolvidas, né, lotes pequenos, lotes difíceis de serem
ajustados, né? Enfim, toda uma demanda de questões fundiárias mais complexas, mas ao mesmo tempo a questão do licenciamento a gente percebeu uma maior agilidade, vamos dizer assim, tá, no processo, né? E a gente tem tido uma experiência diferente. Tá? Estou falando do Rio Grande do Norte, a gente agora também, com algumas atuações já no Piauí, a gente percebe da mesma forma, né? A Bahia, em algumas situações também, e ainda não chegamos na parte do licenciamento, vamos chegar, né, Rafael? Daí a gente vai entender como é que funciona, mas essa é a percepção que a gente tem, né, dessas diferentes realidades, né? Então, eu acho que o desenvolvimento é bastante complexo nesse sentido, né? A gente tem tido essa visão, mas é sempre desafiador, né? De alguma forma as coisas vão evoluindo e vão andando bem. Vamos lá, perfeito. Obrigado aí pelas colocações iniciais. Bom, saindo então do desenvolvedor direto para o investidor, Daniel, fala um pouco para a gente aí como a Voltalia tem observado esses diferentes ambientes onde ela atua, né? Notadamente, a gente sabe que vocês trabalham com eólica e com solar no Rio Grande do Norte e mais recentemente na Bahia, né? Mas vocês também têm projetos de PCH em diferentes partes do Brasil. Então, conta para nós, né, como é que vocês enxergam um pouco essa multiplicidade regional nos ambientes que a Voltalia tem atuado. Bom, bom dia. Bom dia, Guilherme, Rafael, Luciano. Obrigado, Energy Summit, aí, o convite. Prazer é todo meu, tá, Guilherme? A honra é minha aqui. Bom, a Voltalia é uma empresa do setor de energia, geradora de energia, né? Vamos tratar nessa linha, um empreendedor. Mas também desenvolve alguns projetos para dentro de casa, né? E assim como também faz a implantação e faz a operação desses ativos. Eu concordo com o Guilherme no sentido que os maiores desafios estão principalmente no desenvolvimento do projeto, que eu acho que é o primeiro contato, é a sua chegada na região, é você conhecer a região, eventualmente conhecer o órgão licenciador, definir todo o processo. A questão fundiária hoje eu vejo como um ponto bem interessante e muito desafiador, porque a gente tem problemas históricos no país de questão fundiária, né, e regulatória de regularização de terra. Então, nem sempre aonde você tem um recurso eólico ou solar ou até mesmo hidráulico vai ser aonde tem as melhores questões fundiárias a serem sanadas ou resolvidas. Então, você vai se deparar sempre com novidades e com grandes desafios. E nessa linha, eu entendo que o grande, junto com essa questão regulatória, é como melhor fazer essa comunicação e essa interação com os stakeholders. Então, os stakeholders, desde a comunidade até outro ou órgão governamental, ou o próprio acionista, enfim, é como fazer essa interação entre os diferentes públicos-alvos que você vai ter no seu projeto. E isso vai variar pela regionalidade do nosso país. Então, a gente vai ter diferentes abordagens para projetos hidráulicos, para projetos solares, para projetos eólicos. Então, hoje a Voltalia atua diretamente no Nordeste, Minas e no Norte, no Amapá, né? E a gente vê isso, a gente ainda não está no Sul, mas a gente vê essa diferença ainda bem delineada, vamos dizer assim, bem característica, né? Então, você tem um público que é do Nordeste, você tem um público que está um pouco mais no Sudeste, e quando você muda um pouco também de características de empreendimentos, você também muda um pouco essa abordagem. Então, acho que a gente tem um tempo aqui hoje para conversar
principalmente sobre essa abordagem de como fazer essa interação entre os diferentes stakeholders envolvidos no desenvolvimento de um projeto, seja ele na fase de desenvolvimento propriamente dita, até uma operação do empreendimento. E hoje, ainda mais, eu entendo que essa questão do ESG, né, de você ter uma valorização onde a sociedade, a comunidade começa a valorizar muito mais o desenvolvimento e a interação com a comunidade, a questão ambiental, o valor de uma empresa dentro da questão ambiental, dentro da questão social. Então, temas esses abordados em diferentes fóruns de economia, enfim, o próprio último Fórum de Economia Mundial abordou esse tipo de assunto hoje a gente vê as empresas que têm capital aberto em bolsa começam a ter uma tomada maior nessa questão de governança, questão ambiental, questão social. Então, acho que os desafios são enormes, mas eles são motivadores. Então, acho que a gente tem muito ainda e cada projeto você vai ter uma novidade. Eu acho que você não vai encontrar uma cartilha onde que seguir tudo aquilo. Você tem algum norte a seguir, mas as metodologias que são adotadas, eu acho que elas têm que ser adaptadas das diferentes regiões, a diferentes projetos, e eu acho que isso que é o interessante e o prazeroso dentro do desenvolvimento, principalmente de projetos na área de energia. Obrigado, Daniel, pelas colocações iniciais. Luciano, a consultoria, né, como linha de frente, o investidor e o desenvolvedor, eles estão mais no back-office nesse momento inicial, né? A consultoria é que enfrenta aí, digamos, essa diversidade regional no tete-a-tete, né? Conta um pouco para a gente sobre a experiência de vocês, da Zurich, trabalhando aí nesses diversos biomas e regiões brasileiras. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luciano, sou diretor de meio ambiente da Zurich Engenharia e Meio Ambiente. Nós somos uma empresa localizada em Belo Horizonte e a gente atua no licenciamento ambiental em todo o Brasil, principalmente no setor elétrico, né? E como o Guilherme colocou e o Daniel também, nós temos a oportunidade de trabalhar com uma diversidade sensacional, não só de biomas, né, mas também de culturas e tradições, né? Quem atua no licenciamento no Brasil todo conhece a dificuldade e a diversidade que é em cada região, em cada estado, até mesmo em estados próximos. A gente tem uma grande diferença cultural, a gente tem uma grande diferença no tratamento com as comunidades, no relacionamento com essas comunidades. Se no licenciamento ambiental já é complicado, né, a gente tem uma diversidade muito grande nos formatos dos processos, até mesmo na nomenclatura dos estudos, que variam muito de região para região, que já torna um desafio a gente conhecer todas essas regras e esses conceitos de regiões para regiões. No final, o licenciamento ele segue algumas regras básicas, mas ele tem essas diferenças regionais de processos, de enquadramento de empreendimentos, dependendo do bioma que o Estado está, e isso cabe ao poder estadual estabelecer essas regras, né, essas diferenças. Isso acontece também no relacionamento com as comunidades, no tipo de engajamento, no tipo de interação que é feita com essas comunidades e também com os órgãos ambientais, né? Acaba que essa cultura, essa forma de lidar também se reflete nesse relacionamento institucional que deve ser feito também ao longo do processo de licenciamento. Então, já é um desafio conseguir se adequar a todas essas diferenças, mas também, como o próprio Daniel colocou, é muitas vezes gratificante poder conhecer essa diversidade toda que o Brasil tem, né? O engajamento com a comunidade ele deve ser muito bem trabalhado desde o início do projeto, né? Você tem toda uma condição de, quando você começa a estudar, fazer os estudos ambientais, você está entrando, então, naquele território, você está começando a fazer parte daquela estrutura, aí você começa a fazer contato seja com as instituições, seja com as pessoas, durante o próprio diagnóstico, ou seja, numa fase muito inicial ainda do seu projeto. Exemplo disso, a gente está agora com uma equipe na Bahia de inventário florestal, um projeto grande de linha de transmissão e parques eólicos,
em que só nesse projeto nós já mobilizamos 16 auxiliares, 8 auxiliares num município e 8 no outro, porque a linha de transmissão pega mais de um município. Então, ou seja, já começa ali todo um relacionamento, mesmo que seja um relacionamento, vamos dizer assim, comercial, né, uma prestação de serviços, mas você já começa a fazer parte daquele território, mostrando para o que veio, que tipo de estudo, que tipo de empreendimento vai chegar ali. Isso é só uma parte pequena de todo o processo, porque nós, como prestadores de serviço, o empreendedor ainda vai chegar, ainda vai fazer parte daquele território, tem todo um processo, então, de se estabelecer esse relacionamento, né? Eu vou falar um pouquinho mais na frente também de um outro aspecto, que é a licença social para operar, que hoje em dia esse termo está muito em voga, sendo muito discutido, né? Mas o essencial para que esse relacionamento seja feito inicialmente, feito e bem feito, né? É uma comunicação efetiva, é uma comunicação eficiente, né? Ou seja, por que estou aqui, para que serve esse empreendimento, quais são os benefícios e os impactos negativos desse empreendimento, por quanto tempo vamos ficar aqui, quais são as possíveis contrapartidas que esse empreendimento pode gerar no futuro para a comunidade, para o território. E esse processo de comunicação ele é tão importante que, às vezes, ele tem que ser até mesmo anterior a qualquer atividade no território, né? Nós temos casos também de empreendimentos que, em áreas de conflito, empreendimentos que já foram licenciados no passado, foram feitas tentativas de licenciamentos no passado, há 10, 12 anos atrás, que agora nós estamos retomando, estamos, né, numa nova fase, num novo conceito do empreendimento. E quando a gente chega no território, já existe um conflito estabelecido no passado, em que nós precisamos, primeiramente, conhecer quais são esses conflitos, os motivos, as razões, e entender os anseios da comunidade, para então nós começarmos um processo de comunicação anterior até mesmo à chegada das equipes dos estudos ambientais para a realização dos diagnósticos, né? Ou seja, estabelecer esse relacionamento, esse engajamento com a comunidade anteriormente à própria elaboração dos estudos. Dessa forma, você consegue que esses estudos sejam feitos de forma quase que participativa, no mínimo, de uma forma muito transparente, sendo que a comunidade está acompanhando todas as etapas do processo, quando não acompanha também e participa do próprio diagnóstico. E isso varia também, isso acontece, reflete muito no órgão ambiental, né? É muito importante, e hoje em dia a gente não vê isso mais, mas no passado, até um passado recente, era muito comum um certo distanciamento entre o órgão ambiental e o empreendedor e as empresas de consultoria, até mesmo quando esses players essas empresas eram de fora do estado ou de fora da região, né? Porque existe toda uma forma de trabalhar regional que deve ser entendida. Alguns órgãos ambientais gostam mais dessa interação, de reuniões anteriores até mesmo ao processo de licenciamento ambiental, outros já estão muito mais formais nesse processo, né? Então, entender esse relacionamento, entender essa dinâmica do órgão ambiental facilita também muito, e quando a gente fala em engajamento, o engajamento da comunidade do território, a gente está envolvendo não só a comunidade, mas o órgão ambiental, as instituições públicas, o próprio Ministério Público, quando possível, as ONGs, os comitês de bacia hidrográfica, que também são muito importantes nos processos de licenciamento ambiental. Então, todo esse processo de engajamento, esse processo de comunicação e de relacionamento com essas comunidades pode facilitar e pode promover tanto um processo de licenciamento quanto a própria implantação e operação do empreendimento de um ambiente transparente, de um ambiente participativo, um ambiente de troca de experiências com o território que promove uma implantação e operação, vamos falar assim, sem conflitos, um processo de operação muito mais harmonioso entre as partes. E aí que entra um pouco a questão da licença social para operar, né? A licença social para operar ela não é uma licença em si, não é um certificado que se obtém no processo de licenciamento ambiental. É uma licença subjetiva, é um processo que acontece desde o início do licenciamento ambiental até a operação, né? E ela vem da necessidade de complementar as atividades produtivas potencialmente impactantes.
delas receberem uma licença, vamos falar assim, emitida pela sociedade, pelo território, incluindo o governo, as organizações não governamentais e, mais do que isso, as comunidades também afetadas pelas suas atividades. Ela vem para contribuir, visando o reconhecimento das atividades das empresas como legítimas aos olhos da sociedade. Então, a figura da licença social para operar, às vezes ela é utilizada para poder dirimir uma possível reprovação social das atividades econômicas. E tanto que esse termo ele surgiu na mineração. É um processo que surgiu no licenciamento e na regularização ambiental de atividades de mineração, porque a gente tem que essas atividades são potencialmente impactantes, elas alteram muito a paisagem, têm um impacto muito grande no território, nas comunidades do entorno. Então, esse termo começou a ser cunhado, começou a ser trabalhado na mineração. É uma expressão relativamente nova, apesar de ter sido já a proposta há muito tempo, mas sendo utilizada dentro de um conceito organizacional recente, e visa buscar esse consentimento unânime de relacionamento pacífico entre empresa e o território. Então, existem alguns, vamos falar assim, fatores que são comumente associados a uma obtenção de uma licença social para operar. A manutenção de uma reputação positiva da corporação junto à comunidade, a compreensão e valorização da cultura e vocação local, ou seja, entender o que a comunidade tem de cultura e tradição, apoiar, incentivar e incrementar ações direcionadas a esse diagnóstico já realizado, e não querendo, às vezes, impor alguma cultura da própria empresa ou alguma proposta de ação que seja externa àquela comunidade, àquela realidade daquele território, porque realmente isso não funciona. A necessidade de contribuir com o engajamento e formação dos atores locais para uma tomada de decisão mais qualificada, ou seja, às vezes você chega num território que ele não é necessariamente estruturado para poder até mesmo receber as informações que vão chegar relativas àquele empreendimento. Não é comum, na verdade, não é incomum hoje no Brasil, empresas que estão desbravando territórios, indo para regiões mais remotas, desestruturadas, elas até mesmo passam um certo tempo anterior aos estudos ambientais ou processo de implantação do empreendimento, estruturando aquela comunidade em termos de telefonia, internet, meios de comunicação e tudo mais, para que quando ela chegue, para que quando a informação chegue, ela tenha os canais adequados para se difundir e chegar às pessoas que devem receber essa informação. E também capacitar e conscientizar essas pessoas para que elas recebam essa informação de forma adequada. Para que isso aconteça, essa comunicação tem que ser aberta e transparente, porque qualquer tipo de desconfiança entre as partes pode gerar um conflito nesse processo. E para que isso aconteça, você tem que cada vez mais fomentar a participação pública. Ou seja, não adianta se posicionar, chegar no território, mas se você não fomenta que o público participe também. Durante esse processo, a gente deve focar também na identificação de oportunidades de interaprendizagem, porque o próprio diagnóstico, o próprio conhecimento do território me traz os subsídios para que eu possa trabalhar as contrapartidas, para que eu possa trabalhar as ações junto ao território. E isso vai criar todo um relacionamento que vai subsidiar quais tipos de investimentos serão feitos no território, que serão realmente aproveitados por aquela comunidade. Não adianta eu chegar numa comunidade e fazer um investimento que não tem nada a ver com a realidade local, que não tem relação nenhuma com uma possível demanda, uma possível pendência socioambiental que aquela comunidade tenha. O tema sustentabilidade tem que ser o tema principal. Também não é simplesmente eu chegar lá e asfaltar todas as vias não asfaltadas porque o prefeito solicitou. Isso não necessariamente, na maioria dos casos, tem a ver com o tema de uma licença social para operar, de um processo sustentável de relacionamento entre comunidade e empresa. E para que seja feita de forma adequada esse tipo de processo, para que ele tenha sucesso, existe uma flexibilidade muito grande, tem que haver uma flexibilidade muito grande, tanto da própria empresa, em entender
cada processo, cada demanda, cada detalhe da cultura daquele território, né, para poder propor que tipo de participação, de envolvimento naquele território, assim como da própria comunidade, e entender que a empresa também não tem a responsabilidade de resolver todos os problemas que existem naquele território, que são às vezes oriundos da falta da presença do poder público, né? Então é um processo que, quando construído de forma paulatina, de forma adequada, desde o desenvolvimento até a operação, ele se torna tão transparente e a comunicação se torna tão dinâmica que esse entendimento ele fica bem explícito, ele fica implícito, na verdade, e as partes conseguem se adequar com esse relacionamento de demanda e atendimento e participação da empresa no território. Então, o engajamento ele é essencial, esse relacionamento com as comunidades, porque, querendo ou não, um empreendedor de energia hoje vai ficar no território durante todo o período de concessão e suas possíveis renovações. Então, a gente está falando aí de 20, 25, 30, 35, até mesmo 60 anos. Né? Como se estabelecer num território por tanto tempo sem o devido relacionamento saudável entre as partes. Né? Bom, Luciano, obrigado aí também por suas colocações iniciais. De maneira geral, todos vocês ressaltaram, né, nesse primeiro aspecto, a importância dessa proximidade com comunidades, com governo, justamente para que haja, o Luciano trouxe muito bem a questão da licença social, para que o empreendimento possa ser abraçado, né, pelo seu entorno, pelo território, por aqueles que estão, de alguma maneira, relacionados, né, com a questão do empreendimento, seja atuando diretamente. O Luciano deu um exemplo aqui, né, um empreendimento que ainda não começou, que ainda está em fase de estudos, mas que já está movimentando a economia local, né, que vai chegar à sua etapa de construção, posteriormente operação, e vai ficar nessa região por muito tempo. Essa importância de você manter, né, esse relacionamento de maneira positiva, né. Aí, vamos agora, digamos, não acelerar desse nosso debate. A gente já avançou bastante nessas considerações iniciais, com muitos dos temas que nós vamos debater aqui. E, para trazer um pouco mais de velocidade na nossa discussão, peço que agora vocês deem respostas mais curtas e rápidas, né? Vou lançar alguns temas aqui. Invertendo a ordem nesse momento, então, começando pelo Luciano, né? Luciano, a Zurich tem aí cerca de 10 anos, pelo que eu recordo, não lembro exatamente agora, né? Como é que você percebe a evolução desse engajamento, né? Na sua avaliação, os territórios têm se mostrado mais fáceis na recepção desses novos empreendimentos ou não? Tem sido mais difícil a atuação nessa primeira etapa, na chegada, nesse desenvolvimento inicial do território, com o território? Bom, Rafa, só aproveitando para fazer uma correção, a Zurich está aí, tem 15 anos, ano que vem vai fazer 15 anos. Então, já tem algum bom tempo que a gente está trabalhando aí nos processos de licenciamento, né, ao longo no Brasil todo. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a diferença está não no território, né? Eu acho que a diferença está do lado de cá, está do lado do empreendedor, do investidor, do desenvolvedor. Né? Hoje, a questão do relacionamento com o território, ele vem muito mais no sentido de agregar valor ao processo, de trazer transparência ao processo, de trazer essa certificação de participação pública no processo, né? Porque hoje, sem isso, todo o seu processo ele pode ir por água abaixo. Era muito comum no passado o empreendedor, o investidor chegar num território, fazer todo o estudo, ou fazer a implantação com o contato mínimo com a comunidade. Olha, isso aqui é meu, não tenho relacionamento nenhum com vocês, vou fazer o meu projeto aqui, e não só para o setor elétrico, né, para vários outros setores, mas tinha-se muito essa condição de isolamento, de falta de relacionamento. Hoje, essa condição mudou muito, até mesmo por pressão de instituições externas ao próprio processo de licenciamento, sejam bancos financiadores, sejam certificações internacionais. Hoje há uma necessidade intrínseca de se obter esse relacionamento. E já está provado que não só atender a esses critérios externos ao processo, mas também fazer
esse relacionamento, auxilia no próprio processo de licenciamento. Querendo ou não, se o conflito existe, ele vai aparecer em algum momento, né, do processo de licenciamento ambiental. Então, delongar o enfrentamento, a mitigação ou a avaliação desse risco vai só atrapalhar, vai só prejudicar o seu processo de licenciamento. Então, uma boa avaliação de riscos, um planejamento que identifique esse conflito, já determine talvez uma estratégia de como se relacionar com o território, hoje ele é fundamental. Quem não faz isso, infelizmente, vai encontrar um ambiente conflituoso, vai encontrar um ambiente talvez de surpresas nesse processo, né? Então, eu acho que não é nem uma questão do território estar mais suscetível a receber esse tipo de relacionamento, mas é uma questão que vem hoje dos empreendedores, né? E até mesmo da participação da consultoria nesse processo. Vamos perguntar então para eles. Daniel, como o investidor, né, como o empreendedor, né, ele tem visto esse amadurecimento, seja interno, como o Luciano trouxe, né, uma questão da própria evolução cultural das empresas, seja por influências externas, seja por, no caso da Voltalia, por exemplo, uma influência da sua matriz, dos seus investidores, ou não, por uma própria evolução desse pensamento aqui, né, em nível nacional mesmo, né? Então, assim, como vocês têm observado esse engajamento nos locais que vocês atuam, né? Eu posso citar aqui um exemplo da própria Voltalia, né? Nos projetos que vocês estão atuando aí no estado da Bahia, vocês já iniciaram uma participação junto com a comunidade bastante prévia a qualquer implantação, né? Tendo apoios locais e tudo mais. Não sei se no Rio Grande do Norte foi utilizada a mesma tática, né? Mas isso já seria, então, corroborando o que o Luciano trouxe, realmente essa evolução de que é importante, desde o início, estar próximo à comunidade, se fazer no presente, tendo um ponto focal local? Está no mudo, Daniel. Desculpa. Luciano eu acho que o Luciano já respondeu aí. Eu concordo que isso hoje em dia, isso tem que partir do empreendedor, do investidor, né? Não necessariamente o empreendedor. Mas tem que partir dele entender e harmonizar esses interesses divergentes das partes interessadas, entendeu? Com compromissos, com uma comunicação mais assertiva. Eu acho que o mercado em si só, não só o mercado do licenciamento ou da comunidade, já cobra isso das empresas, essa responsabilidade, esse envolvimento, esse engajamento. As empresas entre si. Exatamente. Eu acho que a cada dia mais, eu acho que o espaço para aquelas empresas onde você só maximiza o lucro, só visa o lucro, não sei o que, está perdendo. Seja com essa questão que o Luciano comentou, interessante, da licença social, isso tem que ser um compromisso da empresa. Eu acho que tem que ser acho que não tem mais espaço hoje em dia para você chegar e impor as coisas junto às comunidades, sejam mais carentes ou não. Então, vamos dizer, o bom andamento de um projeto, desde o desenvolvimento, como a gente comentou inicialmente, ele vai dessa boa comunicação, no meu ponto de vista, de fazer essa comunicação assertiva, não levar somente uma informação. Acho que tem uma diferença aí onde o que é uma informação e o que é uma comunicação, né? Então, acho que você tem que entender quais são suas partes interessadas. Não só a comunidade, eu acho que tem um todo aí, tem um leque bem maior do que a comunidade. E você vai ter diferentes formas de comunicação com esses. Até mesmo com os fornecedores, sejam as consultorias, sejam os desenvolvedores. Tipo, o empreendedor ele tem que mapear todas essas partes interessadas e conseguir fazer uma boa comunicação bem assertiva para esse desenvolvimento. E o Luciano foi bem certeiro, eu acho, nesse sentido de que
a forma de atuar da consultoria, do fornecedor, que é um fornecedor também, vai partir do empreendedor, entendeu? Acho que a forma como as coisas vão ser conduzidas, vamos dizer, vão estar sempre alinhadas com aquilo que o empreendedor está almejando. Então, não necessariamente a consultoria vai seguir, mas a linha, pode concordar ou não concordar. Mas é um reflexo de como a empresa ou como o empreendedor está almejando desenvolver aquele projeto e seguir com aquele projeto e criar um relacionamento para aquele projeto. Seja com a comunidade local, seja com os órgãos intervenientes, seja com a questão financeira, o mercado, o potencial da empresa, enfim. Hoje em dia eu acho que isso mudou bastante. Então, e a gente tem observado isso no mercado, dessa relevância e importância que o mundo tem dado para essas empresas onde tem essa preocupação maior, seja com questões sociais e ambientais, não só com a questão econômico-financeira da empresa. E a gente busca tentar fazer isso. A gente tem muitas lições aprendidas, a gente tem os nossos acertos também, e repito, acho que não vai existir uma receita de região para região ou de comunidade para comunidade. Eu acho que todas têm que ser diagnosticadas, vamos dizer assim. Então, acho que o papel importante inicial é você entender a região que você está chegando e qual seja o mapeamento de risco, aonde que está engajado cada um daqueles, o seu stakeholder que pode potencializar, o que não pode, aquele que pode lhe auxiliar. Então, acho que tudo começa do começo. É redundante, mas eu acho que as coisas têm que ser trabalhadas desde o começo, pensando numa situação de longo prazo, como o Luciano disse. Entendeu? Bom, falando então, né, já que tem que ser... o desenvolvedor é o primeiro a chegar no território. Ele chega mesmo antes da consultoria, né, fazendo a identificação, a prospecção, a determinar quais são essas áreas potenciais, esses sítios, né? E, Guilherme, vocês, então, também como linha de frente, como é que conciliam, né? E aí, duas perguntas, basicamente, para vocês. Uma é como vocês enxergam, de um lado, os seus clientes, os compradores, os investidores nos projetos, aqueles que fazem as parcerias. Como você tem observado essas diferentes linhas de pensamento, vocês estão convergindo nessa direção, né, que o Daniel colocou, que o Luciano colocou, mas também, ao mesmo tempo, como fazer esse relacionamento junto ao território, né, sem criar muita expectativa, porque você não sabe ainda quem será aquele sujeito que ficará ao final do projeto. E a gente tem pequenas, mas algumas vezes importante diferença entre esses players, né? Então, comenta aí para a gente um pouco. Perfeito. Bom, não, eu acho que esse é um ponto importante. Até o Daniel colocou bem, né? Não, cada projeto é um projeto, né? Uma novidade, né? A parte boa de trabalhar, né, no setor elétrico é que não existe rotina, tá? Não existe realmente rotina. Cada projeto é um projeto. A questão é muito dinâmica nesse sentido, né? Como desenvolvedor, né, e pensando assim um pouco diferente daí da visão do investidor que já tem a caracterização, né, com o seu conselho, com o seu board, toda essa estruturação montada e uma metodologia de trabalho, a gente trabalha com diferentes metodologias. Na verdade, a gente busca atender diferentes investidores, né, com suas características, com as suas entendimentos de negócio, né? A gente acha muito interessante o formato, por exemplo, que a Voltalia trabalha nessa questão de trabalho na comunidade, né? Com essa questão mais arraigada, assim, é um ponto importante, porque como também o Luciano comentou, esses contratos, essas estruturas são muito mais do que diversos casamentos, né? A gente vai ter aí 20, 40, 60 anos de estruturação num local e uma mudança cultural e econômica para essas comunidades, né? Então, não só a expectativa que é criada é importante, mas também toda
o impacto que causa, né, a entrada de um investidor como esse, né? É importante ter essa análise colocada, né? E aí, como desenvolvedor, um ponto que a gente fala, que a gente trabalha bastante, né, ainda mais com essa questão, né? Temos essa característica, né, vinda do Sul e entendendo as diferentes regionalidades, né? Inclusive o Nordeste, né? O pessoal imagina, não, o Nordeste é uma coisa só, não, tem muita regionalidade no Nordeste, demais, assim, então, cada região tem uma cultura para se trabalhar, e nós sempre buscamos o trabalho local. Esse é um ponto que é muito importante para nós como desenvolvedores, é sempre trabalhar localmente, né? Não é a visão de empreendedores do Sul, não é uma visão de pessoas que estão com uma mentalidade só, mas sim a mentalidade regional, porque a gente entende ser muito importante. Então, nesse sentido, a gente faz essa atuação primeira, né, pensando já no investidor. Então, a gente já tem a gente faz a interface do desenvolvedor, ela é importante aí, porque ela molda as expectativas das partes, né? Tanto do proprietário, né, tanto daquela comunidade, né, do proprietário ou comunidade que a gente está sendo impactada de alguma forma, como a expectativa do investidor, né, que é um ponto fundamental, né, porque, enfim, ele vai colocar o dinheiro, ele vai fazer um investimento, ele tem diversos desafios nesse processo, né, questão ambiental, acho que muito bem colocada aí pelo Luciano, tem questão de regularização, tem questão enfim, estamos entrando num novo mercado, o mercado tem questão de taxa cambial, investimentos diferentes, né, taxa de retorno, tudo que se busca ter no investimento, mas tem muito a questão do impacto socioambiental nessas comunidades, né? Um ponto colocado pelo Luciano, que eu entendo muito importante, é as diferenças que vêm acontecendo ao longo do tempo, né? O Brasil tinha uma matriz também muito mais hidrelétrica, né? Muito mais hídrica anteriormente, então era um formato de negócio, e hoje, com as renováveis, o formato ele vem mudando bastante, né? Inclusive na democracia da atuação nas regionais, né? Ou seja, a gente entra apresentando um projeto, querendo a participação, mas a gente tem que trabalhar com a decisão dos proprietários também, né? Com a decisão de quem está ali em cima da área e quem está nas regiões específicas, né? Porque é aquele negócio, muitas vezes a gente consegue o bom entendimento com os proprietários, mas infelizmente não tem o melhor potencial elétrico naquela região. Então esse é o ponto, né? A gente vai ter que ir para o ponto que é de potencial elétrico, seja solar, seja eólico, seja, né, das atividades elétricas, mas a gente tem o desafio de convencimento, né, de comunidades que às vezes sim tem culturas arraigadas, tem brigas, né, de lindeiros, tem uma situação bastante complexa. Resolver essa situação, gerando expectativa na comunidade e gerando aquela expectativa e aquele acerto para os investidores. E esse é um ponto que, como desenvolvedor, a gente tenta trabalhar muito, né? Porque a gente tem diferentes investidores no nosso rol de atuação, diferentes pensamentos, e isso faz com que a gente sempre busque moldar. A gente tem, nessas relações, né, com os investidores, a gente vai moldando de acordo com eles e de acordo com a comunidade. A gente tenta construir uma zona aí de ambiente favorável de negócio, né, para todas as partes e todas as expectativas. Esse é o objetivo maior assim, do nosso trabalho, e sempre com essa atuação realmente local e gerando menor impacto cultural também nessas regiões. Obrigado, Guilherme, por essas colocações. E aí, pegando um gancho também do que você colocou, essa questão que envolve um pouco o território, os stakeholders locais, né? Essa, digamos, não diria que uma necessidade, mas essa boa prática de envolver, né, a comunidade no desenvolvimento do projeto. Vamos mudar um pouquinho essa tônica aqui agora, né? Uma das nossas conversas, um dos debates que a gente já teve aí ao longo desses diversos anos trabalhando juntos, né, a gente discutiu muito, por exemplo, a questão do proprietário, do superficiário, né, onde vai se localizar o empreendimento.
e comentando a respeito das diferenças que são encontradas, por exemplo, nesse stakeholder específico, à medida que a gente vai comparando diversas regiões brasileiras. Então, assim, comenta um pouco para a gente, né, essa diferença específica no caso do desenvolvimento, de fazer o desenvolvimento no projeto da região sul, onde você tem uma característica de um determinado grupo, de um determinado perfil desses beneficiários, né, como tem sido fazer esse desenvolvimento no Nordeste, independente aí da fonte, seja eólica ou solar. Perfeito. Não, realmente, assim, a condição aí, né, e o cenário, ele é completamente diferente, né? No Sul, a gente lida com muita agricultura, né? Com o agronegócio, né? O agronegócio no Sul, ele é muito forte, então a gente lida os projetos, tanto solar como eólico, né? Que a gente vai trabalhar com extensões de área, trabalha em áreas onde tem culturas, né, tem agricultura pesada, né, seja soja, arroz, né, que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né, ou mesmo pecuária de genética ou de alta intensidade, né. Então, isso gera algumas expectativas, né, os proprietários têm uma realidade, eles também são, vamos dizer assim, são bem-sucedidos nas suas atividades, e que a discussão, nesse sentido, ela é muito mais na interferência que essas atividades vão causar, ou seja, do consórcio positivo que a gente pode fazer uma atividade de energia junto ao agronegócio. Então, é uma realidade diferente, é um trabalho muito mais de convencimento para participar e não atrapalhar o negócio deles, que já anda redondo, que já tem toda uma estruturação. Tu vai mexer, por exemplo, em áreas de arroz, tem muito disso, né? São áreas alagadas que vai se mexer em canais de irrigação, situações específicas de abertura de estradas que vão mexer nos seus tabuleiros, assim, né? Porque são áreas muito definidas já, né? De cultura, da cultura do arroz. Então, esse é um tipo de trabalho de convencimento, de geração de expectativa no sentido de aumento de economia para esses proprietários, né? Então, enfim, esse pessoal que está no campo. Tá? Essa é uma realidade do Sul, né? E a gente encontrou no Nordeste, né, muita diferença nesse sentido. Né? Na verdade, a gente encontrou regiões, em muitos casos, carentes, né? Com uma realidade muito diferente. É uma questão fundiária bastante diferente, né? A gente também tem essa situação, né? Que no Sul a questão fundiária não é o grande problema. O grande problema é convencer os proprietários a participarem dos projetos, né? Ou seja, estarem presentes. A gente tem áreas aqui no Sul de alguns, não é que sejam regiões de latifúndios, mas a gente tem áreas de 4, 5 proprietários que fecham um complexo de 20 mil hectares, áreas definidas, áreas já, muitas vezes já referenciadas. Essa parte é um pouco mais tranquila, não é sempre assim, mas ela é um pouco mais tranquila. No Nordeste, muitas vezes, falta tudo, né, nesse sentido da área, né, da regularização. Muitas vezes também a gente não tem nenhum proprietário em cima da área, certo? Né? A gente tem uma situação para se resolver e percebe essa dificuldade muito latente, né? E muito embora um proprietário muito mais parceiro, né? Muito mais disponível para o negócio, né? Porque também entende que é uma economia que vai gerar um resultado importante para a sua família, para a sua renda, né? E isso influencia. Bom, enfim, quando entra em áreas também um pouco mais complexas, e a Voltalia sabe bem disso, quando entra em áreas de assentamentos, aí a gente tem uma situação mais complexa ainda, que é de resolução aí de áreas de titulação e toda uma outra carência de informação que a gente precisa resolver, inclusive com órgãos ambientais. Bom, e aí, Rafael, conhece bem essa realidade aí, e por tudo isso, para concluir, é muito importante essa ação dos stakeholders locais, né, que tenham conhecimento dessa realidade, que sabem lidar muito bem com essa situação, e a gente gosta desse formato, tá, para a gente realmente criar um ambiente de conhecimento e de cultura em cima dos projetos que a gente desenvolve. Luciano, também um pouco nessa linha, né, da pergunta que foi para o Guilherme, mas indo para um outro público específico, como tem sido lidar aí com a questão das comunidades tradicionais, né?
Você citou na sua primeira fala a questão de conflitos que tem se identificado em alguns pontos, né? E, notadamente, as comunidades tradicionais não é que seja uma questão conflituosa, mas uma questão que sempre chama uma atenção maior, um cuidado maior no desenvolvimento de um projeto. Então, assim, como vocês têm observado aí pelo lado da consultoria a relação com essas comunidades tradicionais, né, no desenvolvimento desses projetos? Bom, só fazer um comentário antes da resposta, Rafael, para você ver como que o relacionamento e o engajamento com a sociedade hoje está muito mais pungente, muito mais necessário ao processo de licenciamento, e sem querer subestimar a importância muito pelo contrário, do desenvolvedor. O desenvolvedor era um player que ele não tinha muito interesse no passado em ter esse relacionamento com a comunidade. Ele queria estudar aquele potencial, apresentar aquilo para o investidor e para o empreendedor e pronto. Ele não tem... A participação dele é muito inicial, então ele não tinha essa preocupação. Hoje ele tem. Ele sabe a importância de conhecer o território para falar para o investidor como que o território funciona, porque ele quer escutar isso hoje. O investidor ele não quer só saber qual que é o potencial, qual que é o meu retorno e por aí vai. Ele quer saber, e aí, como é que é a comunidade, como é que é o território que eu vou participar, que eu vou estar ali durante 20, 40, 60 anos. Né? Isso é um fator primordial de conhecimento hoje para qualquer um entrar dentro de um projeto. Né? No quesito quanto às comunidades tradicionais, eu sempre tenho uma consideração que eu faço quando é tratado esse tema, que a comunidade tradicional ela é uma comunidade por si. A diferença é que ela é, às vezes, legalmente reconhecida como protegida, né? como protegidos a sua cultura, o seu processo, a sua tradição, mas ela é uma comunidade, como todas as outras, devem ser tratadas dentro de um processo. Né? Ela não tem que, por uma comunidade não ser comunidade tradicional, ela não é porque ela não vai ser também tratada de forma correta e adequada dentro de um processo de conhecimento da comunidade ou de engajamento do território. Então, a única diferença que a gente observa em algumas vezes é que essas comunidades, na maioria das vezes, têm uma relação com o território um pouco mais forte, um pouco mais veemente no quesito de utilizar orgânica. O território. Orgânica, uma coisa mais exatamente, orgânica com o território do que talvez outras que não são consideradas como tradicionais. Então, esse processo, às vezes, de engajamento ou não de convencimento, mas de trazer informação para essas comunidades, ele tem que ser realmente feito de forma que nós tenhamos um conhecimento prévio de qual é o relacionamento dessa comunidade com o território, para poder, então, fazer essa comunicação, fazer esse relacionamento. Porque elas realmente têm uma relação diferente com o território do que outras, simplesmente, comunidades que chegaram ali pelo fato de uma abertura de um acesso, que se cria uma comunidade e tudo mais. Tem todo um histórico, um relacionamento cultural, muitas vezes religioso, né, que é muito importante, muitas vezes do uso do recurso natural, às vezes está próximo de um rio, próximo de uma cachoeira, né, ou próximo de uma várzea, que se tem todo um estabelecimento daquela comunidade pelo fato de se iniciar um uso de um recurso natural, às vezes histórico, né, quando são comunidades quilombolas. Então, elas trazem no seu relacionamento com o território um elo muito mais forte do que uma comunidade que não necessariamente seja tradicional. Mas todas elas, quando afetadas, quando no entorno, quando inseridas dentro dessa questão social, socioambiental, devem ser tratadas com a devida importância. Né? Só que, no caso de comunidades tradicionais, existe todo um quesito legal que deve ser obrigatoriamente seguido, às vezes, em termos de estudos específicos para aquelas comunidades. E hoje, querendo ou não, nós temos um grande número de instituições e organizações muito mais envolvidas na defesa dessas comunidades, né? Não só na defesa de comunidades, mas na defesa socioambiental como um todo. Ou seja, o que eu quero dizer é que você tem aí hoje um olhar muito mais próximo de organizações não governamentais ou até mesmo de instituições internacionais, seja de financiamento, seja de certificações e por aí vai, que estão com um olhar muito mais próximo de como está o relacionamento entre empresas e essas comunidades. Né?
Então, de novo, estabelecer esse relacionamento de forma que ele seja transparente, traga confiança entre as partes, não é algo que vai ser feito sim impondo-se todo um processo, mas é um processo de conhecimento do território e de inserção na empresa nesse conhecimento, nessa condição característica desse território. Perfeito, Luciano. Obrigado por sua colocação. Daniel, como, então, o investidor, né, como a Voltalia, aí você já trouxe muito bem, a Voltalia, ela não é apenas uma investidora no sentido de fazer aquisição de projetos, mas também uma desenvolvedora, né? Como que vocês avaliam, e aí perguntando, digamos, para o lado do investidor da Voltalia, né, num processo desses de aquisição, do título de um projeto, como vocês analisam essa ferramenta, né? Desculpa, essa ferramenta, como vocês analisam esse ponto, né? Em relação à situação do projeto e esses stakeholders, como comunidades tradicionais, relacionamento com o poder público, essa questão da licença social que o Luciano colocou já ao longo das suas falas. Então, assim, vocês conseguem valorar isso? Como é que isso é percebido? Como vocês, digamos assim, diferenciam ou priorizam um projeto a partir desse conjunto de informações? Óbvio, é uma questão muito mais qualitativa do que quantitativa, né? É muito fácil a gente perguntar ao Guilherme, olha, Guilherme, esse site aqui de vocês, qual o potencial, qual a distância da linha de transmissão, mas como fazer essa avaliação, né? Como é que o investidor consegue mensurar esse relacionamento, essa diversidade, como trazer isso para um projeto, digamos assim, ser exitoso? Bom, no caso da energia, a gente não escolhe aonde quer instalar os empreendimentos, né? É onde o recurso está, né? Um pouco diferente de algumas outras atividades, ou até mesmo da linha que você consegue eventualmente desviar ou fazer um traçado, enfim. O vento, o sol, o próprio potencial hidráulico normalmente já estão ali naquelas localidades. Então, eu acho que o Guilherme vai saber melhor do que eu, ele é um desenvolvedor nato aí. Você é o que compra, você é o dono do dinheiro. O Guilherme vai dizer que faz o que você falar. Mas eu acho assim, a gente comentou no início a questão do mapeamento de risco. Você, claro que você, quando vai investir, quando vai começar um negócio, você vai avaliar todos os lados. E como o Luciano também já comentou, essas comunidades tradicionais, elas têm não só a sua legislação a ser seguida, mas tem um tratamento talvez diferenciado no sentido de que são comunidades tradicionais, como o próprio nome já diz, mas são comunidades onde a própria sociedade, às vezes local, não os reconhece, ou enfim, já tem um conflito ali entre eles, né? Acho que as experiências que eu tenho normalmente tem um pouco dessa questão assim. Então, assim, é levado em conta? Não posso negar que não é levado em conta numa avaliação de risco de um projeto no qual você vai investir ali alguns anos, né? Investir vários anos. Mas eu vejo isso muito mais como um risco, porque hoje em dia a própria legislação não permite que você tenha um impacto direto, né? Que você não possa intervir nas áreas dessas comunidades tradicionais. Então, a gente sempre vai estar trabalhando com impactos diretos ou impactos indiretos junto a essas comunidades, né? Onde você tem toda a questão dos estudos específicos que têm que ser realizados. Então, eu acho que a avaliação hoje, no caso pensando a nível Brasil e desenvolvimento de negócio, é muito mais uma questão tanto de custo para desenvolver todos esses estudos aí, e uma questão de tempo, porque você tem um trabalho mais delicado e talvez um pouco mais longo a ser desenvolvido com aquela comunidade. Não que esse tempo não tenha que ser desenvolvido com os proprietários ou outras comunidades, mas
só pelo fato de você já ter uma regulamentação obrigatória e necessária disso, isso é levado em conta dentro de uma análise de investment proposal, por exemplo, para investimento de empreendimento. Então, você é um ponto que é levado em consideração, assim como o vento, o fator de capacidade dos empreendimentos, é um item a mais que deve ser considerado dentro da avaliação do projeto. Eu acho que... Mas não é um impeditivo. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? A não ser que, durante o desenvolvimento, você tenha algumas outras restrições. Não vejo ele como impeditivo. Tanto é que a gente tem vários empreendimentos hoje dentro de áreas de influência de comunidades tradicionais, né? Então... a gente que eu diga, né? Então, assim, acho que é a razão aí que vai dizer se segue ou não segue. A razão do custo-benefício aí de valer. Você pode ter um baita potencial na região que vale a pena o investimento um pouco mais longo, entendeu? Entendi. Importante a colocação do Daniel, né? Até para desmistificar um pouco, e projetos que tenham comunidades tradicionais ou que estejam inseridos em potenciais regiões onde a licença social ainda não tenha sido obtida, regiões são potenciais que não são descartados. Acho que ficou muito claro aqui no nosso painel que hoje há um pensamento muito claro dos investidores, né? Esse pensamento muito claro dos investidores automaticamente rebatido em toda a sua cadeia, os desenvolvedores, as consultorias, né? No sentido de trabalhar conjuntamente com a comunidade, com o território, respeitando a diversidade local, né? Respeitando a característica de cada região, e por muitas vezes, o Guilherme até apontou isso de uma maneira muito bacana, não só na própria região, mas às vezes dentro do próprio estado, bastante diferente entre si, né? E aí eu posso citar o meu estado da Bahia como talvez um grande exemplo disso. Então, assim, não existe potencial a ser descartado, existe potencial a ser melhor trabalhado, potencial que possa ser diferentemente trabalhado do que outros que já aconteceram no passado, né? Foi trazido também nesse painel uma questão muito importante, que é a evolução dessa mentalidade do ESG dentro das corporações, como isso tem refletido e como isso tem impactado positivamente para toda a estrutura de projeto, né? Acho que isso é um pouco do resumo do que a gente discutiu. E aí, para apenas palavras finais, se despedindo já, eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas de painel, o Guilherme, o Luciano, o Daniel, por estar aqui conosco, compartilhando um pouco da experiência de vocês. Agradeço ao Eloy, em nome da Energia, por ter nos feito esse convite, a Aniela por ter representado também a Energia nessa relação com a gente, e também, citando aqui um dos nossos ouvintes, agradeço a participação de vocês. Sem interesse de vocês, não seria possível a realização desse seminário. Então, em nome da Fabiola Valença, que é do órgão ambiental aí do estado de Pernambuco, que está assistindo a gente, agradeço a participação de todos, tá? É isso, um bom dia para vocês, muito obrigado e continuem assistindo o nosso seminário.